Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero construir com vocês um reporte de dados nível analista sênior, tá? Muitas pessoas elas acabam ficando perdidas ou simplesmente elas não sabem construir isso da melhor forma possível, principalmente quando se trata de um reporte em que elas precisam atualizar com uma certa recorrência, né? Então é uma atualização semanal, quinzenal, mensal, semestral ou enfim. E aí elas acabam montando isso de uma forma com que faz com que elas percam tempo quando chega o momento delas precisarem atualizar esse reporte, tá? E aí isso acontece porque a maioria das pessoas elas aprendem SQL, aprendem Excel, mas elas não sabem qual que é o melhor caminho, qual que é a melhor forma de conectar esses dois itens da melhor forma possível no momento em que você for construir um reporte de dados em si, um reporte executivo de dados, ou enfim, e elas acabam ficando perdidas, tá? E aí, o que eu vou mostrar para vocês aqui é o que de fato diferencia uma pessoa nível sênior de uma pessoa nível júnior, por exemplo, né? Como que é esse aspecto de construção, como que é o tipo de pensamento que eu tenho na hora de montar aqui esse report, como que eu penso, quais são as fórmulas que eu uso no Excel, como que eu conecto o Excel com a query que eu vou construir em SQL, enfim. Então, preste atenção aqui na aula, né, que basicamente isso daqui pode mudar o seu nível ou abrir a sua mente de uma forma com que você construa seus reportes da melhor forma possível, tá? Então, vamos aqui para a tela do meu computador, né? Basicamente, eu estou aqui com a base de dados que eu vou usar aqui, é a base de dados da Ulysse, né? É a base de dados que eu costumo usar sempre nos meus vídeos ou nas aulas que eu faço, né? Inclusive, o meu curso de SQL básico no Databricks, eu usei essa base, né? Então, para quem assistiu o meu curso aqui no YouTube, já pode estar um pouco mais familiarizado com essa base. E também é a base que eu uso no meu curso de SQL do básico ao avançado, que está na minha plataforma, que tem todos os meus cursos lá dentro, né? Tá no primeiro link da descrição, caso vocês queiram se especializar um pouco mais em todas as áreas, em todos os conteúdos que formam o analista de dados, tá? Mas enfim, essa daqui é a base, é uma base de um e-commerce, né? A base da Ulysse, e eu já montei aqui um formatinho no Excel para a gente conseguir fazer esse report, né? Então, basicamente, eu separei aqui alguns indicadores, eu já montei isso daqui em um formato que possa estar um pouco mais bonitinho aqui para eu não ficar perdendo tempo com formatação ou enfim. Mas aqui basicamente eu tenho a quantidade de vendas que o e-commerce fez em cada um dos meses, qual que é o percentual de vendas em tipos de pagamento, né? Então cartão de crédito, débito, boleto e voucher, qual que foi a quantidade de vendas, e aí aqui separado por tipo, né? Então pedido criado, aprovado, pedido que está em processamento, faturado, enviado, enfim, todos os status de cada um dos pedidos, o valor que foi gasto em frete, a quantidade de produtos, o ticket médio dos pedidos, o ticket médio dos produtos, quantidade de vendedores ativos, quantidade de clientes e reviews de pedidos, tá? Então, basicamente, nós vamos precisar puxar todas essas informações da nossa base de dados, né? Então, nós vamos precisar puxar aqui por SQL cada uma dessas informações em uma tabela, e aí depois eu vou conectar essa tabela no Excel para construir esse reporte de uma forma com que facilite as atualizações futuras, e vocês vão ver como que eu faço aqui, beleza? Então vamos lá, eu já estou com o meu Databricks aqui aberto, eu já rodei ele só para startar o cluster, então basicamente aqui eu já tenho todas as minhas tabelas carregadas aqui no meu workspace, né? Então elas estão aqui na work, então todas essas tabelas aqui, e aí eu vou começar a dar uma olhada em quais são os indicadores que eu preciso puxar, tá? Basicamente, o primeiro indicador é a quantidade de vendas, né? Então, o que eu vou fazer? Eu já estou aqui com essa base que é o List Orders Dataset. Nessa base, eu não tenho a informação de vendas. Então, eu vou puxar a outra base que eu já conheço, né? Que é a List Order Items. Se eu puxar ela aqui, eu vou ter o valor de vendas, né? Então, deixa eu puxar aqui certinho, ó, eu tenho aqui o preço e o valor do frete. O que eu vou fazer? Eu tenho esse Order ID, que basicamente é o ID que identifica o pedido, né? E eu vou puxar ele aqui, então, Order ID, e aí eu vou separar aqui as informações, tá? Eu vou dar um sum no price, vou chamar isso aqui de venda pedido, vou dar o sum aqui
no freight value, vou chamar isso daqui de valor frete. E aí, se eu pegar o price mais o frete, né, o preço mais o frete, eu vou ter o valor total do pedido. Então eu vou pegar aqui, ó, sum price mais sum freight value, é esse valor total pedido. Com isso daqui eu vou dar o grupo by no meu order ID, tá? O que acontece? Essa minha tabela, pelo fato de que eu já conheço ela, eu sei que ela está numa granularidade de produtos, tá? Então imagina que você foi lá na Ulisses e comprou um livro e uma escova de dente no mesmo pedido. O pedido é o mesmo, então ele vai ter o order ID. Só que nessa tabela eu vou ter duas linhas para esse mesmo order ID, que elas vão estar separadas por produto que você comprou lá. Então é por isso que eu estou somando aqui para eu ter o valor total agrupado por cada pedido, beleza? Então aqui, o que eu tenho? Eu já tenho a informação de venda pedido, que é basicamente o valor que foi gasto com a compra dos itens, né, com o valor que você gastou comprando, por exemplo, o seu livro e a sua escova de dente, mais o valor do frete, e aí se eu juntar essas duas informações eu tenho o valor total do pedido, que é o valor total da venda, né? Então com isso daqui, o que eu já tenho? Eu já consigo aqui o valor de vendas, eu também consigo a quantidade de vendas, concorda comigo? Porque se eu der aqui um count distinct no order ID, eu vou ter a quantidade de pedidos que foram feitos, então que é basicamente a quantidade de vendas. Então aqui eu já tenho essas duas informações prontas aqui para eu puxar para o meu relatório. Também tenho o valor do frete, né? Então, opa, aqui tá. Deixa eu só mudar aqui porque ele tá branco ali. Aí, beleza. Também já tenho o valor do frete, né? Aí eu tenho a quantidade, eu preciso puxar a quantidade de produtos, né? Eu gosto de separar aqui as coisas, então eu vou criar uma nova query aqui e vou puxar essa minha tabela de novo, só para eu ver quais são as informações que eu tenho nela. Que aí eu vou ver se eu consigo puxar. Ó, eu tenho aqui o Product ID, né? Então é o ID do produto que foi vendido dentro desse pedido. Se eu contar a quantidade de Product ID e agrupar por Order ID, eu vou ter a quantidade de produtos que foram vendidos dentro desse produto. E aí no final eu só venho aqui e dou um sum nessa informação, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou dar uma vírgula, count Product ID, as QT produtos. Se eu rodar isso daqui, agora o que eu vou ter? Eu vou ter o ID do pedido, a venda só de produtos dele, o valor do frete, o valor total do pedido e a quantidade de produtos que foram vendidos em cada um desses pedidos. Ó, aqui foram vendidos 2 produtos, tá? Então, com isso daqui, eu já tenho aqui essa informação, né? Aqui tá branco, não sei porquê, mas beleza. Aí o que acontece? Ticket médio dos pedidos. É basicamente uma fórmula. Eu não preciso puxar essa informação na minha tabela, porque eu consigo fazer direto aqui no Excel, que vai ser o quê? Vai ser a minha quantidade de vendas dividido, vai ser o meu valor de vendas, né, dividido pela minha quantidade de vendas, né? Aqui vai dar um errinho porque eu não tenho nenhuma informação lá ainda, mas quando eu preencher já vai retornar aqui para mim. E o meu ticket médio de produtos, mesma coisa, vai ser a minha quantidade de vendas dividido pela quantidade de produtos que eu vendi, beleza? Então essa informação praticamente eu já tenho na minha tabela e é só uma conta que eu vou fazer aqui direto no Excel, beleza? Quantidade de vendedores ativos. Aqui basicamente a quantidade de vendedores que fizeram vendas durante cada um desses meses, né? Então, deixa eu voltar aqui para minha tabela. Ó, eu tenho aqui o Seller ID, tá? Basicamente, se eu puxar esse Seller ID, no final eu consigo fazer uma contagem dele e eu tenho informação de vendedores que fizeram vendas em um determinado mês. Então, com isso, eu vou vir aqui e vou puxar o Seller ID. Aqui eu vou precisar agrupar ele, mas eu vou logo dar um grupo by all, só para não ter que ficar escrevendo cada um 1, 2, 3 ou o nome da coluna, tá? Então agora o que a gente tem? Order ID. Se eu contar isso daqui, eu tenho a quantidade de vendas. Seller ID, se eu contar isso daqui, eu tenho a quantidade de vendedores que fizeram as vendas, né? Beleza. Aí aqui eu tenho as outras informações que a gente puxou. Isso daqui, fechou. A gente já está com ela pronta para trazer para cá. Agora a quantidade de clientes. Eu preciso puxar, na mesma linha da quantidade de vendedores, quantos clientes eles fizeram compras no meu e-commerce.
Então vai ser a mesma coisa aqui, eu só preciso puxar o ID que identifica esse cliente. Da mesma forma que eu puxei o ID que identifica o vendedor, eu posso puxar o ID que identifica esse cliente. Deixa eu ver se eu tenho essa informação aqui já nessa tabela. Não tenho, tá? Vou ter que puxar de outra tabela aqui. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho a tabela específica de clientes. Vou vir aqui, o list customer dataset. Deixa eu ver o que eu tenho nela. Ó, eu tenho o customer ID, mas não tenho a informação para cruzar com essa outra tabela. Eu acho que na list orders tem, deixa eu ver. Ó, aqui eu consigo. Aqui eu tenho o ID do cliente e o order ID. Nessa minha outra tabela aqui eu tenho o order ID, então eu consigo cruzar essas informações, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa tabela aqui, vou dar um Ctrl C, vou vir para cá, eu vou chamar essa daqui de T1, vou dar o left join nessa tabela, T2, com T1.order ID igual T2.order ID, que é basicamente a chave de cruzamento entre as duas tabelas. Essas informações aqui eu estou puxando tudo da minha tabela T1. E essas aqui também. Então eu vou botar aqui tudo T1 para indicar que eu estou puxando da minha tabela T1. Aqui a mesma coisa. E aqui a mesma coisa. Beleza. E aí da minha tabela T2 eu vou puxar, qual que é o nome do campo? Customer ID. Vou vir aqui, Customer ID. Beleza. Se eu rodar isso daqui, agora eu vou ter a informação do cliente, tá? E aí se eu der o count aqui, o count distinct, né? Se eu quiser pegar só clientes distintos, eu vou ter a quantidade de clientes. Então aqui vou dar um OK também. Beleza, agora eu preciso puxar aqui essas informações de tipos de pagamentos e tipos aqui de vendas e também os reviews, tá? O que eu vou fazer? Eu vou começar por isso daqui, que é o que? Eu já tenho aqui direto nessa minha tabela o list orders. Ó, eu tenho aqui o order status. Então, como eu já cruzei ela aqui, né, eu acabei de cruzar para puxar o ID do cliente, eu posso vir aqui T2.order status. Se eu tiver isso daqui, agora eu tenho a informação do status de cada um dos pedidos, que aí eu consigo puxar para cá, né? Então, isso daqui tudo eu já resolvi. Eu vou aproveitar também, como eu estou cruzando essa tabela, eu tenho aqui os meses, né? E por enquanto eu não tenho aqui nessa minha tabela a informação de data, tá? Só que nessa mesma tabela aqui que eu estou já fazendo o cruzamento, eu tenho a data que foi criado esse pedido, né? A data de compra, na verdade. Então eu já vou aproveitar para puxar aqui, ó, o T2 Order Purchase Timestamp. Então eu vou vir aqui. Eu gosto de deixar a data sempre como a primeira tabela, então eu vou deixar aqui, ó, se eu rodar isso, agora eu tenho a data, tá? Só que aí, como eu tô agrupando aqui por mês, eu vou fazer um tratamento aqui nessa data em específico, tá? Eu vou deixar ela em um formato que é mais fácil aqui para as fórmulas que eu vou usar no Excel, que vão ser as valor cubo. Então eu já vou trazer isso formatado e já agrupado tudo em um único mês, tá? O que acontece? Eu vou vir aqui e vou dar um date format. Aqui é esse campo e aqui eu quero formatar ele para percentual y, percentual mês. Deixa eu ver se é assim. Não. Aqui, na verdade, eu acho que é o formato y, mês. Deixa eu ver. Aí, beleza. Aqui eu vou deixar aqui nesse formato, que é como se fosse um ano, mês, né? Que aí vai facilitar na hora de eu puxar aqui para minha fórmula, tá? Então, basicamente, eu vou deixar assim. E aí agora a gente tem a data do pedido, beleza? E aí o que acontece? A gente precisa puxar as informações de pagamento, né? Então eu preciso saber esse pedido aqui, como que ele foi pago? Ele foi pago no cartão de crédito, no boleto, ou enfim. E aí a gente tem uma tabela específica para puxar essas informações, tá? Se eu vim aqui
eu tenho essa list order payments. Deixa eu ver ela aqui. Ó, eu tenho aqui o tipo de pagamento junto com o order ID. Eu consigo cruzar pelo order ID e trazer esse tipo de pagamento. Então, vou fazer outro cruzamento aqui. Deixa eu só dar uma organizada aqui. Então, ó, left join. Vou puxar esse outro cara aqui. st3 on t1.orderID igual t3.orderID. E aí aqui eu vou puxar o t3.paymentType. Se eu rodar isso, beleza, olha só, já tenho aqui as informações de tipo de pagamento. Opa, beleza. Agora falta só puxar os reviews, né? Então eu tenho uma tabela específica aqui para puxar as informações de review de cada um dos pedidos, order list, order reviews, quer dizer, né? O list order reviews. Provavelmente eu vou cruzar pelo order ID, então eu tenho o order ID e o review score. Então eu vou vir aqui, vou dar mais um left join, tá? Para puxar essa última informação que a gente precisa, e aí a gente parte de fato para a construção do relatório, tá? Então left join esse cara aqui, st4 on t1.orderID igual t4.orderID, e aí aqui é o t4.review score. Aí aqui a gente já vai ter essa informação também, tá? Beleza. Agora a gente está com a nossa tabela com todas as informações que a gente precisa para construir o nosso relatório. Isso daqui, pessoal, eu estou mostrando vida real, tá? Muitas pessoas acham que elas já vão ter uma única tabela pronta com todos os indicadores que elas precisam, mas na verdade não. No mercado de trabalho ali, as empresas elas separam os dados delas em várias tabelas e você precisa fazer esse cruzamento de acordo com as informações que você precisa, tá? Então aqui puxei todas as informações que eu preciso. O que eu vou fazer? Eu já tenho o meu Excel conectado no ODBC direto com o meu Databricks. Então eu vou vir aqui em dados, obter dados de outras fontes do ODBC, tá? E aí, ó, já tem aqui conectado no Databricks, vou vir aqui em opções avançadas, vou colar essa query que eu construí e vou dar OK, tá? E é exatamente aqui que muita gente não sabe. Basicamente aqui eu conecto o meu Excel direto no meu Databricks, a query que eu construí, eu jogo ela aqui dentro e eu vou trazer o resultado dessa tabela lá no Databricks aqui para o meu Excel. Olha só, eu tenho exatamente a tabela que eu criei lá a partir da minha query no Databricks, aqui direto no Excel. Ó, e aí isso daqui é muito bom porque quando a gente for fazer a atualização desse relatório, eu não preciso ir lá no Databricks, rodar a query de novo, fazer um download de Excel, trazer aqui, atualizar os dados de forma manual. Eu só venho aqui no próprio Excel, clico em um botão que é atualizar, ele já atualiza todas essas informações conforme a minha tabela no Databricks atualizou, tá? E aí aqui eu vou vir carregar para, vou adicionar aqui apenas criar conexão e no modelo de dados. Vou dar um OK. E aí agora ele vai carregar os dados aqui para mim em uma consulta, tá? Exatamente isso daqui é o principal ponto que muitas pessoas não conhecem, não sabem, e isso daqui facilita muito a nossa vida quando a gente for criar um report com atualização mensal, semanal, quinzenal, ou enfim. Porque isso daqui, qual que é o fluxo padrão que as pessoas seguem? Cria query no Databricks, faz o download em um arquivo em Excel, depois joga para a planilha e aí fica criando várias tabelas dinâmicas para atualizar, e aí isso toma um tempo, fica confuso e fica bagunçado, tá? Aqui não. Imagina que esse relatório ele já está construído, eu vou atualizar ele agora, mas a minha base aqui ela não está atualizada. Eu preciso atualizar ela conforme a atualização da minha tabela lá no Databricks. O que eu faço? Eu só venho aqui, clico nesse botãozinho aqui, ó, atualizar. Conforme a minha tabela no Databricks atualizou, eu atualizo aqui a minha consulta já e todos os meus dados, toda a minha tabela aqui dentro, ela já está atualizada, beleza? E aí, o que acontece? Eu gosto de usar as fórmulas valor cubo, tá? E para isso, eu monto todos os meus indicadores aqui no Power Pivot. Então, eu vou vir aqui, ó, Power Pivot. O primeiro indicador que eu preciso é o indicador aqui de vendas, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, nova medida. Vou botar vendas. Aqui, eu vou dar um sum
no valor total pedido. Esse daqui vai ser o meu primeiro indicador. Vou dar um OK. Deixa eu habilitar aqui. Beleza. Quantidade de vendas vai ser aqui, nova medida. Vou botar QT vendas. É basicamente o sum do... Na verdade não. Vai ser o distinct count do order ID, né? Por quê? Aqui eu não criei uma coluna indicando a quantidade de vendas, né? A quantidade de pedidos. Eu tenho só o ID do pedido. Mas se eu fizer uma contagem desse ID, eu tenho a quantidade de pedidos que eu fiz, né? A quantidade de vendas. Então por isso que eu usei o distinct count. O valor do frete, eu tenho uma coluna específica lá do valor de frete. Então eu vou vir aqui, ó, o valor frete. Vou dar um sum aqui no valor frete. Ok? Beleza? Quantidade de produtos eu tenho aqui em tabela, né? Então é só dar um sum aqui nessa quantidade de produtos. Vou vir aqui, QT produtos, vou dar o sum, no QT produtos. Beleza. Esses aqui eu não criei ainda, tá? Mas eu não preciso criar, porque basicamente eles são como se fosse uma dependência desse indicador principal, tá? Então vocês vão ver como que eu vou fazer aqui, mas basicamente eu não preciso criar especificamente eles. Vendedores ativos, eu tenho aqui o ID do vendedor, né? Então eu vou dar um distinct count no seller ID, tá? Porque eu quero só saber os distintos mesmo. Então vou botar aqui vendedores, e vou dar um distinct count no seller ID. Ok? Quantidade de clientes aqui, eu posso contar os clientes repetidos ou fazer o distinct. Aqui vai mais ali do que você quer incluir no seu report. Eu vou pegar os clientes distintos, tá? Só para a gente não contar um cliente mais de uma vez. Então eu vou vir aqui, clientes, e vou dar o distinct count no... Acho que é Customer ID. Customer ID. Beleza. E aí, o review de pedidos eu vou criar como média, tá? Eu vou dar uma média dos meus pedidos de cada um desses meses, tá? Então, basicamente, eu vou vir aqui, nova medida, quer dizer, reviews. E aí aqui é average, review score. Beleza. Criei todos os meus indicadores aqui no Power Pivot, tá? O que acontece? Agora eu vou adicionar eles aqui dentro com as fórmulas de valor cubo, tá? O que eu vou fazer? Aqui, o meu mês da minha tabela, eu criei aqui nesse formato. Ele está com um formato de texto e ano-mês, tá? Eu vou adicionar ele aqui em cima. Então, 2018-02. Aí, deixa eu puxar tudo para cá. 2018-03, 2018-04, 2018-05, tá? Agora vamos para as formas. Ó, vou puxar aqui, ó, valor cubo, this workbook data model, na medida, aqui a quantidade de vendas, então vou puxar aqui de vendas, e aí eu preciso só adicionar aqui o mês que eu quero, né, que é aqui data pedido ao, nesse mês aqui desse cara. Opa, beleza, olha só. Agora o que acontece? Eu tenho aqui todas as minhas vendas feitas nesse mês, com a fórmula valor cubo, né, que eu falei para vocês que eu gosto de usar. E aí, se eu quiser puxar os valores de março, basta eu fazer isso daqui, que eu já tenho tudo bonitinho aqui, beleza? O que acontece agora? Eu preciso dos outros indicadores. Eu vou só puxar aqui, ó, essa mesma fórmula para cá, e aí eu só preciso vir aqui e trocar o meu indicador que eu já criei no Power Pivot. Então aqui a quantidade de vendas, só boto aqui quantidade de vendas. Pimba. Olha só. Valor de frete, mesma coisa. Ó, vou vir aqui, ao invés de quantidade de vendas, eu boto aqui valor frete. Pimba. Beleza. Esse daqui foi o valor de frete que eu gastei. Agora, quantidade de produtos, eu só venho aqui e mudo QT produtos. Fechou? Esse daqui é quantidade de vendedores ativos. Esse vendedores. Beleza? Quantidade de clientes.
clientes, e aqui reviews de pedidos. Aqui é reviews. Beleza, olha só como é fácil de fazer dessa forma. Aí faltou esses caras aqui, né? Eu não precisei criar especificamente a fórmula deles, porque a fórmula já está pronta, eu só preciso passar um filtro nessa fórmula, tá? Aqui eu quero saber a quantidade de vendas que foram feitas em cartão de crédito. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl C na quantidade de vendas, e aqui na minha própria fórmula eu vou passar como se fosse um filtro. Então eu vou vir aqui, ó, da minha tabela aqui do Payment Type, eu quero só o que foi feito aqui de cartão de crédito. Então eu vou ter esse cara aqui, ó. Desses 1.800.000 foram de cartão de crédito. Só que eu vou adicionar isso como um percentual para ficar melhor. Então eu vou vir aqui e vou dividir pelo meu valor de vendas aqui, tá? Ó, e aí eu vou adicionar em percentual. E aí a mesma coisa vai ser para esses caras aqui. Eu só vou precisar vir aqui, ó, ao invés de cartão de crédito, eu adiciono cartão de débito. Aqui eu adiciono boleto. E aqui eu adiciono voucher. Beleza. E aí aqui é a mesma coisa, ó, vai ser da minha quantidade de vendas. Esse cara aqui eu vou só deixar ele menorzinho aqui, só para combinar com esse formato aqui, tá? Beleza. Esse cara aqui vai ser a mesma coisa, ó, eu vou puxar a quantidade de vendas e vou passar um filtro aqui no status do pedido, tá? Então, order status, esse daqui ele é criado, né? Então acho que nem tem criado aqui. Enfim, deixa eu tirar ele. Vou pegar aqui o aprovado. Order status ao aprovado. Beleza. Deixa eu pintar ele aqui. Eu acho que não. Eu acho que na real não tem nenhum desses aqui, por isso que ele ficou. Ele não apareceu nada. Deixa eu ver esse processando aqui. Beleza, o processando tem. Aqui é o faturado. Beleza, enviado. Aí aqui é o entregue. Aqui são indisponíveis. Não tem também. E aqui é o cancelado. Beleza. Deixa eu formatar aqui também. Opa. Botar no mesmo tamanho. Aí isso daqui eu vou deixar em percentual também, tá? Eu vou dividir esses caras aqui pelo valor total de... Opa. Ah, é porque ele tava sem nada, né? Tá, eu vou deixar assim. E aí eu vou vir aqui e vou adicionar um se erro. Que aí se der erro eu deixo ele como 0. Beleza. Aqui eu vou dividir também. Aqui eu vou dividir também. Aqui também. Aqui. Esse daqui eu vou precisar do se erro também. E esse daqui para cá. Aqui eu vou só adicionar a fórmula se erro. Beleza. E aí esses caras aqui eles são em percentual. Só faltou esse daqui que eu acho que eu me enganei e ele não tinha. Então eu vou apagar isso daqui. Beleza. Aí agora olha só. Deixa eu só formatar isso daqui. Opa. Beleza. Agora olha só. Só venho aqui e pá. Pronto. Tenho o meu relatório aqui praticamente todo feito.
Isso daqui eu não preciso mais. Isso daqui, como eu estou usando para fazer atualização aqui, eu não posso apagar. O que eu costumo fazer? Eu só deixo ele pintado de branco aqui, tá? E aí o que acontece? Digamos que você precisa atualizar, né? Você vai lá, vai atualizar aqui para o mês de junho. O que você precisa fazer? Você vem aqui em dados, vai atualizar a sua tabela aqui nas consultas e conexões, né? Para pegar os dados mais atuais lá da tabela do Databricks. E aí você só precisa vir aqui, dar o Ctrl C, Ctrl V nisso daqui, e aí aqui você vai mudar para o mês que você está atualizando. Deixa ele pensar um pouquinho aí. Ó, aqui vai atualizar para o mês que você está atualizando. E aí eu só vou adicionar aqui, ó, o mês que eu preciso atualizar, que é o 2018-6. Pronto. Está atualizado o seu relatório em menos de 1 minuto, né? É por isso que isso aqui é muito bom. O que eu costumo fazer no local que eu trabalho, né? Eu sempre ando com os meses, né? Então, putz, apareceu um novo mês aqui, fevereiro ele não vai mais aparecer e o outro mês vai começar a aparecer, né? Então, o que eu faço? Eu venho aqui, copio isso daqui para cá, isso daqui agora vai ser o mês 7 e eu venho aqui, ó, e adiciono o mês 7. Pronto, tá atualizado o relatório, acabou, sem estresse. Demorei 10 segundos para atualizar. Vai demorar um pouquinho mais, dependendo do tamanho da sua tabela que você vai precisar atualizar, mas está feito, né? E aqui a gente precisa só criar essas variações percentuais, né? O MOM, que é um month over month. Então vou vir aqui, ó, é o atual menos o anterior dividido pelo anterior. E é isso daqui em percentual. Os números cheios eu vou deixar assim. Então todos esses caras aqui eu vou deixar assim. E esses daqui eu vou deixar em pontos percentuais, tá? Então eu vou pegar esse daqui menos esse, vezes 100. Isso daqui eu vou deixar em número. Vou vir aqui na formatação, mais formatos de número, personalizado. E aqui eu vou botar um pp. Beleza, olha só, vou dar o Ctrl D aqui. Esse daqui vem para cá. Vou dar o Ctrl D aqui. Aqui deu erro, porque ali na fórmula provavelmente não tem dados referentes a esse tipo de pedido, então só vou botar um se erro aqui. Aqui é a mesma coisa, eu vou botar um se erro. Beleza, olha só, está atualizado. O Excel costuma dar esses errinhos aqui, é só vir aqui e dar um ignorar e pronto. Está feito o nosso relatório. Atualizamos aqui para julho, por exemplo. Vamos supor que agora virou o mês, eu preciso atualizar essas informações para agosto. O que eu faço? Ó, eu tenho aqui em cima os meus anos mês, né, que eu uso como base, e eu vou andar, né? Então, o que acontece? Eu vou puxar esses caras aqui, vou trazer para cá, aqui vai ser agosto e aqui agosto. Pronto, está atualizado com as informações de agosto, tá? Aqui só preciso sempre botam um se erro aqui em todas as fórmulas, tá? Para evitar que aconteça isso daqui, porque pode ser que não tenha dados referente a essa informação, aí ele acaba dando esse erro, tá? Mas aí é só dar o se erro aqui, ponto e vírgula zero, e é isso, beleza? Praticamente esse é o fluxo que eu sigo para construir um reporte de dados hoje como um analista sênior, tá? Eu venho aqui, construo a minha tabela, né? Aqui no caso estou usando o Databricks, construí no Databricks toda a minha tabela, vim no Excel, conectei essa tabela que eu construí, peguei a minha query que eu construí, conectei no Excel, a minha tabela ficou pronta aqui para eu usar, criei todos os indicadores no Power Pivot, né? Então tem aqui em medidas, gerenciar medidas, tem todos os indicadores que eu estou usando aqui, e aí eu uso dessa forma aqui para criar esse reporte, e vocês viram que a atualização é muito fácil, é muito simples, eu demoro menos de 20 segundos para fazer essa atualização, tá? Então praticamente é assim que eu faço hoje esses reportes que eu preciso fazer no meu trabalho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. O intuito desse vídeo aqui de fato foi mostrar para vocês como que eu faço, tá? Vocês viram que eu não foquei muito em ensinar como fazer, né? Não ensinei SQL, como fazer um join, enfim, não ensinei aqui como construir essas fórmulas valor cubo, como que funcionam essas fórmulas valor cubo, tá? O meu foco aqui nesse vídeo era mostrar para vocês como que eu faço,
mas se vocês quiserem SQL, eu tenho os vídeos aqui de SQL básico que eu uso Databricks aqui no YouTube, tá? E também eu tenho a minha própria plataforma de cursos, que eu tenho todos os meus cursos lá dentro, são mais de 10 cursos, estatística, Excel, SQL, Python, BI, análise de dados, enfim, estão todos os meus conteúdos lá dentro, organizados em um caminho para vocês seguirem, de tal forma que vocês não fiquem perdidos em que estudar, qual ordem estudar, qual curso vem primeiro, qual curso vem depois. Já está tudo separado em um caminho, separado por fases, para vocês seguirem da melhor forma possível e terem todos os conhecimentos essenciais que vocês precisam para entrar no mercado de dados. Tá? O primeiro link está aí na descrição. Garanto para vocês que vocês vão conseguir chegar em um nível avançado até conseguir a primeira vaga de vocês, seja se vocês estão entrando no mercado, fazendo uma transição de carreira ou se especializando cada vez mais. Tá? Não deixe de conferir lá, tem todas as informações no meu site, tá tudo bonitinho lá para vocês. São mais de 10 conteúdos pelo preço de um, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha demonstrado aqui para vocês como que eu, como analista sênior, monto esses reportes da melhor forma possível para evitar retrabalhos e fazer de uma forma um pouco mais automática, mais fácil, mais simples, beleza? Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. E se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal que isso me ajuda bastante, beleza? Até a próxima.